Hoje eu quero falar com você sobre uma questão que continuamente falam para nós. Os nossos advogados são ótimos, mas têm dificuldade de se relacionar. Aliás, quem não tem dificuldade em se relacionar? No ambiente de trabalho, isso é ainda mais crítico. E no ambiente de muitas pessoas, como no escritório de advocacia, isso se torna crítico. O problema é que muitas vezes esse mau relacionamento afugenta as pessoas, gera dificuldade de motivação, gera muitos retrabalhos e toda sorte de problema que leva a baixa produtividade. Como lidar com isso? Aqui eu quero listar com vocês 5 dicas que, se não vão resolver completamente os problemas de relacionamento no seu escritório, vão melhorar e muito o clima naquele ambiente que você está. Primeira dica: contrate pessoas que têm uma habilidade de se relacionar já previamente desenvolvida ou minimamente desenvolvida. Aliás, sobre esse tópico, seleção de pessoas, eu convido você a ler o 4º caderno Oliveira Campos Consultoria. Quando eu falo em seleção, eu estou querendo dizer que você deveria selecionar pessoas que tivessem aspectos comportamentais bastante desenvolvidos, que você focasse nisso e não simplesmente nas questões técnicas. Aliás, a máxima é sempre essa em recursos humanos: as pessoas selecionam por causa da técnica e demitem por questões comportamentais. Evite isso, essa é a primeira dica: selecione muito bem os seus advogados. A segunda dica que eu dou a você é: capacite os líderes do seu escritório. Existem inúmeras pesquisas que mostram o seguinte: a liderança do seu escritório tem um impacto substancial no clima, no ambiente do seu escritório. E o ambiente do seu escritório tem um impacto de até 30% do resultado, do lucro do seu escritório. Isso não é pouco. Aliás, é só você pensar. Imagine seu escritório com 30% a mais de lucro. O fato, no entanto, é que poucos escritórios investem tempo e dinheiro no desenvolvimento dos seus líderes. É só você observar. A maior parte dos escritórios que conhecemos tem lá um encontro, 2, no mês, em que reúne-se as pessoas do escritório para discutir as teses jurídicas, para discutir as estratégias, para discutir procedimentos do escritório. Mas quantas vezes você viu um escritório que tem encontros mensais, quinzenais ou bimestrais para discutir a liderança do seu escritório? Muito poucos. E com isso, eles perdem muito dinheiro. Terceira dica fundamental para o seu escritório ter um ótimo clima de trabalho: defina as competências comportamentais que são mais importantes para a sua firma e pense em como desenvolvê-las ao longo do tempo. Quando nós criamos um plano de carreira, um plano de gestão de pessoas no escritório, normalmente nós partimos de quais são as competências que são importantes para aquele escritório, para a partir daí falar em desenvolvimento dessas competências e ascensão das pessoas dentro da firma. Isso é o que fazemos na nossa metodologia Mais Que Performance, os resultados do seu escritório em um clique. Nessa metodologia, nós começamos no topo pensando em quais são as competências que são chaves para a sua firma. Vou te dar um exemplo prático. Imagina que seu escritório seja muito direcionado para uma clientela mais velha, mais idosa e com baixa escolaridade. Provavelmente uma competência que vai ser muito importante para o seu escritório é que todos os advogados saibam se comunicar com uma clareza, com uma simplicidade, de uma forma humana e de uma forma muito clara naquilo que estão fazendo. Desenvolver essa competência vai ser parte fundamental do script do escritório. Um outro exemplo: imagine que seu escritório seja muito massificado e trabalhe com grande quantidade de causas, uma grande quantidade de casos. Como você faz para gerenciar tudo isso? Nós costumamos dizer que a capacidade de gestão operacional num escritório como esse, às vezes é tão ou mais importante do que a capacidade jurídica propriamente dita dos seus advogados. E falando em desenvolvimento de competências, a minha 4ª dica para você é: desenvolva a capacidade das pessoas do seu escritório de dar e receber feedback. Provavelmente você já ouviu falar de feedback. Aliás, se você colocar aí no Google feedback, você vai ver que aparecem milhões
né, dezenas de milhares de significados de conteúdos relacionados ao feedback. A maior parte deles simplesmente relacionada à questão dos relacionamentos humanos. Feedback, você já sabe, é o retorno, ou seja, como a minha ação, como o meu comportamento impactou positiva ou negativamente você, o grupo ou a empresa como um todo. Dar feedback significa dar retorno às pessoas. Receber feedback significa aproveitar esse retorno para saber a impressão, o que eu estou causando de impacto nas outras pessoas e poder melhorar os meus comportamentos ao longo do tempo. Fácil de falar, difícil de fazer. Você já deve ter percebido, muitas pessoas têm dificuldade de ouvir feedback, a maior parte das pessoas tem dificuldade de dar feedback e a confusão está armada. Essa é uma habilidade que você tem que investir tempo em todas as pessoas do seu escritório para que elas fiquem exímias nessa habilidade. Por quê? Porque isso tira muitos mal entendidos no dia a dia dentro da sua operação, dentro da sua equipe de trabalho. Isso faz com que as pessoas se entendam melhor e essa é então uma habilidade chave para você desenvolver dentro da sua firma. A quinta e a última dica: premie as pessoas também baseado no quanto elas desenvolveram dessas habilidades, dessas competências comportamentais. O que eu quero dizer com isso é que tem um programa de avaliação de desempenho que sistematicamente, periodicamente, todas as pessoas do escritório passem por ele e possam de alguma forma ser reconhecidas pelo desenvolvimento dessas competências. Isso tudo amarra o processo, como a gente quer dizer. Ou seja, eu defino quais são as competências, premio as pessoas pelo desenvolvimento delas, todo mundo ganha. Sebastião, mas eu acho sinceramente que usando essas 5 dicas que você está falando, não é suficiente para eliminar todos os conflitos no meu escritório. Certamente não é. Aliás, eu diria para você, nem é o objetivo, nem deve ser o objetivo do seu escritório eliminar todos os conflitos, mas eliminar os conflitos que são destrutivos dentro do seu escritório. Lembra daquela música? Riquezas são diferenças. Ou seja, as diferenças têm que ser preservadas, mas as pessoas têm que saber conviver com elas. E isso sim se aprende. Fique atento nos nossos cadernos e você vai aprender muito mais sobre isso.